Olá, ou melhor, salvete! Sou o professor William Bottazini e estou aqui para tratar um pouquinho do método que vamos utilizar no nosso curso de latim que terá início no próximo dia 16 de outubro. Bem, o que dizer deste método? O que dizer do material que vamos utilizar? É bom que aqui eu já posso fazer uma apresentação mais geral. Bom, por um lado, o método que nós vamos utilizar é inovador. Inovador porque ele quebra o paradigma que tem sido utilizado no ensino das letras clássicas nos últimos 200 anos. Aquela coisa um tanto quanto maçante, decorar tabela, frases sem sentido, vocabulário completamente descontextualizado, memorizar inúmeras exceções junto com regras, enfim. Isto nós não vamos fazer no nosso curso. Então, nesse sentido, ele é extremamente inovador. Por outro lado, é extremamente tradicional, porque nós resgatamos métodos de ensino que eram aplicados durante o Renascimento e mesmo na Antiguidade. Nós vamos ver mais ou menos como que um garoto romano aprendia latim. É esta técnica que, adaptando-a aos dias atuais, vamos utilizar em nosso curso. E para isso, nós temos uma bibliografia básica para seguir. Esses livros que eu vou mostrar aqui, que eu vou indicar aqui, podem ser adquiridos ou não. Evidentemente é melhor que você os adquira para ter aí na sua biblioteca, e são obras que vão acompanhar vocês ao longo de toda a vida de vocês, até mesmo vão passar para os seus filhos, netos, de geração em geração. Livros muito preciosos. Mas quem não puder ou não quiser adquirir, poderá acompanhar as aulas do mesmo jeito, porque nós vamos ter uma maneira de disponibilizar as páginas da lição na tela do computador enquanto a aula está acontecendo. Bem, e que livros são esses? Em primeiro lugar, o livro básico, que é este aqui, o livro do aluno, chamado Família Romana, escrito por Hans Orberg, um dos maiores latinistas, se não o maior latinista do século XX, Hans Orberg. Uma obra excepcional, já vou falar sobre ela. Este livro aqui, pelo menos, é ideal que todos vocês adquiram. Tá? Este livro aqui é o livro-chave de todo o curso. E, paralelo a ele, nós vamos utilizar como acessórios o livro de exercícios. Essa edição que eu tenho aqui ela é a mais antiga. Existe uma edição mais nova que tem a capa branca. Essa edição aqui, mais marronzinha, com essa capa meio vermelhada, marrom, não sei direito cores, ela é uma edição mais antiga, tá certo? Exercitia Latina é o nome. São os exercícios de aplicação das teorias gramaticais que nós vamos estudar no nosso livro, no nosso curso regular. E ainda este livro aqui, que são peças de teatro facilitadas, com os personagens do livro principal, com os personagens deste livro aqui. São historinhas que acontecem paralelas a esta aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos uma cena no capítulo 4 em que um servo rouba o seu senhor. E aí, nesse teatrinho aqui, nós temos mais ou menos o que aconteceu com esse servo, para onde ele foi, para que ele queria esse dinheiro, enfim, é uma espécie de complemento, para justamente que se pratique a desenvoltura no falar a língua latina. Nós podemos, se um grande número de alunos conseguir acesso a este material aqui, nós poderemos fazer estes exercícios de diálogos, que são diálogos adaptados, durante as aulas. Esses diálogos adaptados são fundamentais porque preparam, de certa forma, para leituras dos diálogos na língua original, diálogos de peças originais, como, por exemplo, as peças de teatro de Plauto, ou mesmo poesias, enfim, uma série de outras obras produzidas durante a Antiguidade Clássica. Muito bem. O que falar, então, do livro Família Romana, que é o livro base do nosso curso? Mais ou menos o seguinte. Este livro está dividido em 35 capítulos. E a boa notícia é o seguinte, é que não há nada deste livro em vernáculo. Nada em inglês, nada em francês, nada em espanhol, nada em português. Tudo nele está em latim, inclusive as explicações gramaticais. Isto é para forçar o aluno a tentar compreender o máximo possível em latim e fixar esse vocabulário de maneira muito mais sólida.
Bom, são 35 capítulos, cada capítulo dividido em 4 ou 3 lições. Então, cada capítulo está dividido em 4 ou 3 lições. Esta divisão está marcada por algarismos romanos aqui na margem. Então, por exemplo, aqui começa a lição 1. Aí, os algarismos arábicos aqui, eles representam o número do verso, da linha do texto, e depois, por exemplo, aqui na próxima página já começa a lição 2, ainda dentro do capítulo 1. Tá? Bem, o que dizer é que trata-se de um romance inteiro escrito em latim, com começo, meio e fim, uma história que tem uma trajetória de continuidade, que segue uma linha de continuidade. E é a história da família Yulia, a qual nós vamos acompanhar ao longo do nosso curso. Vamos saber o que eles aprontam, o que eles fazem, as crianças brigam, enfim. E vai ser uma oportunidade ímpar para aprendermos, por exemplo, expressões coloquiais, expressões do dia a dia da língua latina, vendo como ela pode ser utilizada em situações mais práticas. Então, ao passo que a história da família Yulia vai avançando, também a gramática, o vocabulário vão se tornando mais complexos. Tudo gradualmente, uma coisa sempre puxando a outra, certo? Muito bem, o material ele é ricamente ilustrado, as edições mais modernas são coloridas, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, não sei se é possível ver aí, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, uma ilha, né? E aqui, como se diz ilha em latim? Insula. Aqui uma cidade, e como se diz cidade em latim? Oppidum. E aqui um rio, e como se diz rio em latim? Fluvius. Então, as ilustrações contribuem muito para o aprendizado do latim e as margens sempre contam com notas explicativas de como se deve entender aquele trecho gramatical que está sendo trabalhado ao lado. Tá certo? Muito bem. Não só o coloquial é muito bem desenvolvido nesse material, mas eu garanto para vocês que ao término da 35ª lição deste livro, ou seja, ao concluirmos este livro, nós já estaremos aptos a ler praticamente qualquer coisa em língua latina no original, sobretudo os textos eclesiásticos. Então, o latim eclesiástico, que é relativamente mais simples que o latim clássico. Então, quem conhece padres, seminaristas, diáconos, até mesmo bispos, que queiram aprender a manusear melhor os textos sacros da Vulgata ou outros textos eclesiásticos, como encíclicas papais, o catecismo, o breviário, o missal, esses textos diretamente em latim, o nosso curso será uma excelente maneira de se adquirir este conhecimento necessário para se ter fluência na leitura e no domínio destes textos. Certo? Quanto aos clássicos, já não serão mais um mistério tão profundo. A leitura de um Cícero, por exemplo, já não será um mistério mais profundo. É claro que a leitura corrente de certos autores leva algum tempo de prática, mas nós daremos a base para que você consiga adquirir uma fluência na leitura, sem precisar recorrer o tempo todo ao dicionário ou ficar traduzindo trecho por trecho de cada um dos parágrafos, coisa que faz com que a leitura leve aí anos para acontecer e é até um pouco desestimulante, né? Então, o nosso curso de latim traz essa proposta ao mesmo tempo inovadora, ao mesmo tempo extremamente tradicional. Inovadora porque quebra os paradigmas que são aplicados ao estudo da língua latina nos últimos 200 anos. E tradicional porque resgata a maneira pela qual se aprendia latim no Renascimento, na Idade Média e na Antiguidade. Quer dizer, com textos em latim, com diálogos em latim, com o uso do latim como língua viva e não como peça de museu. Haverá tarefas, quem quiser e puder fazê-las, eu terei o prazer de corrigir uma a uma, justamente para que aqueles que desejarem possam praticar a escrita na língua latina. Com este material aqui, nós já teremos concluído toda a base gramatical para que você se torne um leitor, um usuário independente da língua latina. Tá certo? Fiquem atentos, então, às datas e eu espero vocês no curso. Forte abraço, até mais!